Paz do Senhor, meus queridos. Está dando início a essa live de hoje, um pouquinho atrasado, mas nunca deixar de fazer. Como eu falei, são 20 minutos. 20 minutos dedicados a Deus, passando um pouquinho mais, um pouquinho menos, para ler, orar, glorificar o nome do Senhor. E hoje o 11º dia da leitura, 11 de janeiro de 2023. Gênesis 24, 52 até o 26, 16. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se a terra diante do Senhor, tirou o servo o vaso de prata, o vaso de ouro, as vestes que deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. Então comeram e beberam eles e os varões e os que estavam e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Deixa-me ir, meu irmão, o Senhor. Então disseram seu irmão a sua mãe: Fica a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixar-me partir, para que eu volte, meu Senhor. E disseram: Chamemos a donzela e pergunte-nos. E chamaram Rebeca e disseram: Irás tu com este varão? Respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, sua ama, seu servo, e o servo de Abraão e seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos teus aborrecedores. E Rebeca levantou-se, as suas moças subiram sobre os camelos, seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha a caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, levantou os olhos, olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também, levantando os olhos, viu Isaque, lançou-se do camelo e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o Senhor disse: É meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-se para a tenda da sua mãe Sara. Tomou a Rebeca, foi-lhe por mulher, amou-a, e assim Isaque foi consolado desde a morte da sua mãe. E Abraão tomou outra mulher, e seu nome era Quetura, e gerou Zinra, Joxã, Medã, Midian, Isbaque, Suá, Joxã, gerou de Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efer, Enoque, Abidá, Elba, e esses todos foram os filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, vivendo ainda, despediu-se de seu filho Isaque ao oriente, para a terra de oriental. Esses, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão expirou, morreu em boa velhice, e foi o fardo de dias, e foi congregado ao seu povo, e sepultaram Isaque e Ismael, os filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron,
filho de Zoar, o Eteu, estava em frente ao Manre, e o campo que Abraão comprara aos filhos de Et, e ali está sepultado. Abraão, Sara, sua mulher, e aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lairoi. Essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Esses são os nomes dos filhos de Ismael, os seus nomes segundo a sua geração. Primogênito de Ismael era Nebaiote, depois de Gedar, Abideel e Mibzão. Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nifis, Kedimá. Esses são os filhos de Ismael, esses são os seus nomes e as suas vilas, pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Esses são os anos de vida de Ismael, que viveu 137 anos. E ele expirou, morreu, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá de Sur, que está em frente ao Egito. Indo para o sul, Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, o arameu, Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher quando era estéril. E o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou assim? Foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo seus dias de dar à luz, e gêmeos no seu ventre, saiu o primeiro ruivo, todo com a veste cabeluda, por isso chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado ao calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome de Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, Esaú foi varão perito em caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando nas tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó cozeiro-se um guisado, veio Esaú um campo que estava cansado, disse Esaú: deixa-me, peça-me de comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome de Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú: eis que estou pronto a morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhes, e vendeu a primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, guisado de lentilhas, comeu e bebeu, levantou-se e foi-se, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isaque vai gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi esses dias de Abraão, e por isso Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, confirmarei juramento quanto tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas as terras, em tua semente serão benditas todas as nações da terra.
Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã, porque me temia dizer minha mulher, para que porventura dizia ele: Não matem os varões daquele lugar por namoro a Rebeca, porque era formosa e vista. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu, eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que em verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse Isaque: Porque me dizia para que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que tu fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou na sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu o varão, ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os povos que servos do seu pai, que tinham cavalos de Abraão, seu pai, filhos, entulhavam e enchiam-se a terra. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tens feito do que nós. Vamos agora para o Novo Testamento. Mateus, do 8 ao 34. Jesus, vendo, tornou-se uma grande multidão, ordenou que passava para outra a margem. E aproximando-se dele, o escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: A raposa tem covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: Segue-me e deixe aos mortos sepultar os seus mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos, eis que o mar se levantou, uma grande tempestade, um grande barco coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, seguiu grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Quem é o homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado à outra margem da província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava postando diante deles uma manada de muitos porcos. Os demônios rogaram, dizendo: Se nós expulsas, permita que entremos naqueles porcos. E eles disse: Ide, e saindo eles se introduziram na manada de porcos. Eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, um despenhadeiro, e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, chegando à cidade, e divulgaram-se tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que retirasse do seu território. Salmo, hoje vamos dizer no Salmo 10, do 1 ao 15. Por que te conservas longe do Senhor?
Porque te escondas nos tempos da angústia. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre e sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Desculpa aí. Porque os ímpios agloriam-se o desejo da sua alma, bendiz ao avarento a blasfêmia do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são, não a Deus. E os seus caminhos são sempre atormentados, os teus juízos estão longe dele, em grande altura. Trata do desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Na sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de angústia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas em esconderijos, com um leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o colhendo na sua rede. Escolhe-se e abaixa-se para os pobres e cai as suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu-se o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levante na tua mão, não te esqueça dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Tu ouviste, porque atenta para o trabalho e o enfado, para que os tomares sob as tuas mãos, e a ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio malvado, busca sua impiedade até nada mais achares nela. Provérbios 3, do 7 e 8. Não seja sábio nos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, isso será remédio para o seu umbigo e medula para os teus ossos. Amém, que Deus nos abençoe grandemente. Você que está online agora, temos uma pessoa, mas esse vídeo vai estar sempre gravado e dando tempo, vou colocar também no YouTube. Que Deus abençoe grandemente, ricamente, que assim essa leitura, esses 365 dias deste ano, possa sempre ter uma porção da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde. Pai querido, nós te rendemos graças nesta manhã, Senhor. Estamos aqui lendo a tua palavra, a tua poderosa palavra. Pai, abençoe todos que vão ter acesso a esse vídeo, Senhor. Essa pessoa que está online neste momento, abençoe a sua vida, abençoe o dia de hoje. Abençoe a todos, ó Pai querido, que terão acesso, Senhor. Dai-nos graça, dai-nos força a prosseguirmos nesses dias difíceis, Senhor. Para a tua glória oramos e cremos na vitória. Abençoa a minha família, abençoa todas as famílias, em nome de Jesus.